Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de ciências? Espero que estejam gostando de aprender mais sobre os animais, porque eu estou adorando. Bom, hoje estudaremos das páginas de 20 a 23, ok? Não esqueçam de colocar a data aí nas páginas, certo? Então, vamos lá, página 20. Então, em aulas anteriores, nós já vimos como é o desenvolvimento de todos, dos diferentes tipos de animais, seus ambientes, como eles nascem, como eles se locomovem, o modo de vida, como se alimentam, Aprendemos tudo isso em aulas anteriores. Hoje aprenderemos um pouquinho mais sobre determinados grupos de animais. Então, olha lá. Você estudou que os animais têm diferentes formas, tamanhos e tipos de alimentação. Além disso, eles se locomovem de diversas maneiras e podem viver em vários ambientes. De acordo com suas características, os animais podem ser classificados em grupos. Bom, então, diante de tudo que nós já estudamos, agora vamos aprofundar um pouquinho mais. De acordo com as características de cada animal, eles podem ser divididos em grupos. Então, olha lá. A partir de agora, você vai conhecer uma forma de organizar os animais em dois grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Então, quero que vocês pintem este segundo parágrafo. Por quê? Porque fala do que vocês aprenderam agora. Eu tenho dois grupos, os grupos dos animais vertebrados e o grupo dos animais invertebrados. Então, prestem atenção aí para vocês descobrirem quem é quem está em qual grupo. Bom, animais como peixes, sapos, serpentes, pássaros e cachorros são chamados de vertebrados. Eles têm coluna vertebral, estrutura formada por um conjunto de ossos, chamados de vértebras, que dá sustentação ao corpo. Além disso, os animais vertebrados têm crânio, conjunto de ossos que protege o cérebro e outros órgãos da cabeça. Pintem também esse parágrafo, que ele está resumindo o que é um animal vertebrado. Então, o que você vai... o que pode aí ajudar você a se lembrar o que é um animal vertebrado? Coloca a mão nas suas costas, você vai sentir uma linha que vai do seu pescoço até o final das suas costas, Coloca aí o dedo nas costas da mamãe, do papai, do irmãozinho, você vai sentir essa linha de ossos que sai aí do seu pescoço, passa por todas aí as suas costas, até o final, até perto do bumbum. Então, essa linha de ossos é a sua coluna vertebral. É o que te segura, é o que faz o seu corpo ficar em pé. Se você não tivesse essa estrutura, você seria todo mole, tá? Então, nós seres humanos, somos animais vertebrados. Por quê? Porque temos coluna vertebral. Então, a nossa coluna é isso aí, que sai do nosso pescoço, essa linha, coloca a mão aí que você vai sentir o ossinho e vai descendo. Então, toda essa linha que, percorre as suas costas é a sua coluna vertebral. Além disso, o nosso crânio, pensa aí na sua cabeça, coloca a mão na sua cabeça. Ela tem os ossos aí, e esses ossos, eles protegem o seu cérebro, que está ali dentro, e alguns outros órgãos. Então, é por isso que você é considerado um animal vertebrado, porque você tem coluna vertebral, você tem um crânio que protege seu cérebro e outros órgãos da sua cabeça, ok? Bom, os animais vertebrados são divididos em 5 grandes grupos. Então, olha lá. Além de ter 2 grupos que são animais vertebrados e invertebrados, dentro dos animais vertebrados, eu tenho 5 grandes grupos. Que grupos, professora? Então, dentro dos animais vertebrados, aqueles que têm coluna vertebral, eu tenho os peixes, que vocês já sabem quem são. Eu tenho os anfíbios, que é o grupo do sapo. Eu tenho os répteis, por exemplo, que é o grupo do jacaré, das aves e dos mamíferos. Cada um desses grupos apresenta características e modos de vida próprios. Então, eu tenho aí, por exemplo,
no tubarão. Estão vendo aqui, ó? Aqui é a coluna vertebral dele. Aqui é o crânio, ok? Ele, o tubarão, né, é do grupo dos peixes. Depois eu tenho o elefante, que é do grupo dos mamíferos. Olha a coluna vertebral, olha o crânio. Então, para ser um animal vertebrado, do grupo dos vertebrados, eu preciso ter a coluna vertebral e o crânio, ok? Bom, aqui, ó, é a representação do tubarão branco e do elefante e seus respectivos esqueletos, em que é possível identificar a coluna vertebral e o crânio. Certo, pessoal? Bom, alguns animais, como insetos, camarões, aranhas e minhocas, não apresentam a coluna vertebral. Não tem essa linha aqui, ó, que os faz ficar de pé. Quando eles não têm essa linha aqui, olha só, não apresentam a coluna vertebral, não tem essa coluna que você tem aí, eles são chamados de invertebrados, tá? Então, quem tem coluna, vertebrado. Quem não tem é invertebrado. Esse in aqui significa que não tem invertebrado, não tem coluna vertebral. Nesse grupo, a sustentação do corpo pode ocorrer de diferentes maneiras. Os insetos, por exemplo, têm uma carapaça externa. Então, o que é a carapaça? É como se fosse uma capa dura que protege os seus órgãos lá dentro, tá? A joaninha, ela tem uma carapaça muito resistente, ou seja, aqui é durinha. E lá dentro os órgãos dela estão protegidos, ok? Então, lembrando, nós, seres humanos, né, e alguns animais, por exemplo, vocês já viram o exemplo, precisamos da coluna vertebral para nos mantermos de pé, né, para o nosso corpo ter sustentação. Outros animais não precisam. Por quê? Porque eles têm essa carapaça. Imagina o besouro, eles são durinhos por fora. E essa carapaça, que geralmente é resistente, é que, né, protege os órgãos internos desse animal, ok? Então, recapitulando, animal vertebrado são aqueles que têm a coluna vertebral. Animais invertebrados são os que não possuem coluna vertebral. Vocês podem até pintar aqui, ó. Alguns animais, como insetos e camarões, aranhas e minhocas, não apresentam coluna vertebral e por isso são chamados de invertebrados, ok? Bom, descoberto aí, né, um pouquinho sobre os animais, né, esses dois grupos, vamos falar um pouquinho mais sobre os animais vertebrados, os que possuem coluna vertebral. Então, olha lá. Animais vertebrados. Os peixes são animais que vivem em ambientes aquáticos, ou seja, na água. Eles se locomovem por meio de nadadeiras e, em geral, respiram por brânquias. A maior parte dos peixes tem a pele coberta por escamas. Quando nascem, os anfíbios, né, vivem na água e respiram por brânquias, sendo chamados de girinos. Lembra lá do sapo que a professora falou da metamorfose do sapo? Quando se tornam adultos, a maioria dos anfíbios passa a viver no solo úmido e a respirar por meio de pulmões e da pele. Sapos, pererecas e rãs são exemplos de anfíbios. Então, pessoal, olha lá. Aqui são animais vertebrados. Lembra dos 5 grupos lá? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 5 grupos dos vertebrados. Então, todos eles possuem coluna vertebral, tá? Mesmo com características diferentes para sua sobrevivência. Os peixes respiram por brânquia, mas são animais vertebrados porque possuem coluna vertebral. Os anfíbios, que no caso são sapos, eles respiram por brânquias quando são girinos e depois pela pele, né, quando são adultos. Então, uma característica do anfíbio, para um animal ser considerado anfíbio, é essa, tá? Que ele tem uma vida dupla, ou seja, determinada parte ele se desenvolve na água e a outra parte na terra, ok? Tá até explicando aqui, ó. Anfíbio significa vida dupla, ou seja,
Esses animais passam uma fase da vida no ambiente aquático e outra no ambiente terrestre, ok? A perereca vive nas árvores, enquanto a rã passa boa parte da vida dentro da água, ok? Boa parte, não é a vida toda, porque quando ela nasce é na água, ok? Bom, então falamos aqui dos peixes e dos anfíbios. Agora vem os répteis, que eu tenho aí a cobra, né, o jacaré, eles são répteis. Então, olha lá. Diferentemente dos anfíbios, os répteis são animais totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Então, eles se adaptam ali ao ambiente terrestre. Eles respiram apenas por pulmões, não por brânquias. Tem a pele seca e põe ovos. Tem a casca rígida. É resistente à desidratação, ou seja, pode viver fora da água. Com exceção das serpentes, que não têm pernas, a maioria dos répteis apresenta 4 pernas curtas e rastejam ao se locomover. Pensem no jacaré. As serpentes, os lagartos, as tartarugas e os jacarés são exemplos de répteis. Então, para ser considerado um réptil, então olha lá, para ser considerado um réptil, são animais de ambientes terrestres, que respiram por pulmões, que têm a pele seca, que colocam ovos, que a sua casca é rígida, tá? Que podem viver fora da água, embora vocês já vejam aí o jacaré na água, mas ele pode viver fora da água, tá? Então, para ser um réptil, tem que ter todas essas características. Então, já vimos os 3 grupos, peixes, anfíbios e répteis. Bom, faltam 2 grupos, que estão na página 22. As aves e os mamíferos. Então, olha lá. As aves apresentam características que facilitam o voo, como a presença de asas, corpo coberto de penas e ossos ocos e leves. Elas botam ovos e os filhotes já nascem parecidos com os adultos, diferente dos sapos, ou seja, não passam por metamorfose. A galinha, o pavão, a coruja, o pica-pau, o pinguim e o tucano são alguns exemplos de ave. Vocês podem até ver aí, ó, o pinguim imperador e o pica-pau de testa amarela. São aves. Então, aves é fácil, né, pessoal? Corpo coberto por penas, né? Tem a presença de asas, geralmente voam, botam ovos, tá? Os filhotes não passam por metamorfose, já nascem parecidos com seus pais. A ave não tem nenhuma, assim, nada de diferente. Os mamíferos, nós somos animais vertebrados, né? Ou seja, temos a coluna vertebral, porque, né? E nós somos os mamíferos, do grupo dos mamíferos. Os mamíferos são animais que têm o corpo coberto de pelos e respiram por pulmões. Os filhotes desenvolvem-se dentro do corpo da mãe e, quando nascem, são amamentados por ela. A baleia, o macaco, o cachorro, o golfinho, o morcego, o ser humano são exemplos de mamíferos. Então, pessoal, para ser considerado mamífero, tem que ter o corpo coberto por pelos, respirar por pulmões, nascer da barriga, né, da mamãe, ser amamentado por ela. Se não tiver essas características, não é mamífero. De repente você pode perguntar, professora, por que a baleia não é do grupo dos peixes, mas é do grupo dos mamíferos? Justamente porque ela precisa subir a superfície para respirar e também porque ela amamenta os seus filhotes. Então, mas como que ela amamenta o filhote, professora? A baleia, ela solta um jato de leite no mar e aquilo ali o filhote se alimenta daquele jato de leite, né? Que ela joga no mar, é por onde o filhote é amamentado. Não é que nem aí, por exemplo, o cachorrinho que você tá vendo aí, ó, os filhotinhos mamando, né? Na mamãe. Da baleia é diferente. Ela solta um jato de leite ali no mar e o seu filhotinho vem e bebe aquilo ali, ok? Por isso que ele é um mamífero, porque ele também é amamentado por sua mãe e porque ela precisa subir a superfície para respirar. Interessante, né, pessoal? Bom, nem
todos os mamíferos nascem completamente desenvolvidos. Os filhotes de gambá, assim como os de canguru, nascem antes de estarem prontos. Olha só que legal, pessoal. Geralmente vamos pensar em nós seres humanos, se nós nascermos antes da época, nós temos aí a medicina para ajudar o bebê a sobreviver, se o bebê nascer antes, né? Porém, se nascer muito antes, por exemplo, muitas vezes acaba morrendo, né? Por quê? Porque a medicina muitas vezes não consegue ali fazer com que aquela vida que nasceu antes vá para frente. No reino animal é diferente. Os gambás e os cangurus, os filhotinhos nascem antes, sem estarem desenvolvidos. Olha lá por quê. Os filhotes de gambá, assim como os de canguru, nascem antes de estarem prontos. Por isso, eles precisam terminar o desenvolvimento dentro de uma bolsa localizada na frente do corpo da mãe, chamada de marsúpio, onde são amamentados. Então, pessoal, tanto o gambá quanto o canguru, quando nasce, eles não estão prontos para viver as suas vidinhas. Eles ainda precisam terminar o seu desenvolvimento. E é por isso que esses animais são chamados de animais marsupiais, né? Marsupiais. Por quê? Porque eles ficam na bolsa ali da mãe até terminar o seu desenvolvimento. E essa bolsa chama marsúpio, ok? Então, pensem no canguru. Por isso que ela carrega o bebê ali naquela bolsa. Porque ele precisa terminar de se desenvolver para enfrentar aí depois a vida animal sozinho. Bom, página 23, para finalizar. Então, até agora falamos dos animais vertebrados, que são os animais que possuem coluna vertebral. Agora falaremos dos animais invertebrados. Lembra que esse in significa que ele não tem a coluna vertebral. Então, olha lá. Os animais invertebrados podem ter o corpo mole, como o das minhocas, ou duro, como o dos besouros. Além disso, eles podem habitar o solo, como as formigas, ou a água, como as estrelas do mar. Então, olha lá, pessoal. Então, o animal invertebrado ele pode ser mole ou ele pode ser durinho ali. Tem aquela carapaça que protegem os seus órgãos, né, internos, órgãos de dentro do seu corpinho. Porém, não tem coluna vertebral. Foquem nisso. Observe uma pequena amostra de grande diversidade de animais invertebrados que existem no planeta Terra. Então, eu tenho aí animais invertebrados, né? Eu tenho a esponja do mar, a água-viva, o caracol, né? A aranha. São exemplos de animais invertebrados, ou seja, são animais que não possuem coluna vertebral. Podem ser moles, né? Ou possuírem a carapaça, que é aquela capa durinha que protege os órgãos internos do animal, ok? Depois tem uma atividade aqui que, se você quiser realizar na sua casa, você pode realizar. Aprender é divertido. Você e os colegas vão fazer animais utilizando massa de modelar. Siga as orientações do professor e mãos à obra. Então, vamos supor, se você pegar aí, né, a sua massinha e para realizar essa atividade, você vai notar, né, você pode pensar nesses exemplos que eu tenho aí. Então, por exemplo, a tartaruga, né, ela tem a carapaça. A cobra, né? Ela tem a coluna vertebral. O elefante tem a coluna vertebral, né? Então, tudo que precisar ter sustentação no seu corpo tem coluna vertebral. É um animal vertebrado. Tudo aquilo que não precisa ter sustentação no seu corpo é mole ou tem aquela capa que chamamos de carapaça, é um animal invertebrado. Ok, pessoal? É um tema assim, não é fácil, mas também não é difícil. Tem que prestar atenção nas características do animal para saber separar se ele é vertebrado ou invertebrado, se ele é do grupo dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, dos mamíferos, das aves, tá? Então é preciso estudar, mas vocês
irão, né, aí desenvolver esse conteúdo ao longo dos próximos anos escolares também, ok? Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar, pode me chamar, que estou à disposição, ok? Um beijo, fiquem